Olá, irmãs e irmãos, graça e paz. Aqui é o pastor Ronaldo Mota e nós vamos dar continuidade ao estudo das lições da revista Palavra e Vida da Escola Bíblica Dominical para as nossas igrejas batistas da Convenção Batista Fluminense. Hoje nós vamos ver a 7ª lição, a supremacia de Cristo. Está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós vamos ver que esta carta foi originada porque Paulo escreve quando Epáfras o procurou ali em Roma, na prisão, relatando o que estava acontecendo ali naquela igreja. A igreja crescia, mas ela também sofria de ameaças contra as doutrinas fundamentais da fé, como o gnosticismo, a cultura grega e a influência do pensamento judaizante, o que o apóstolo Paulo procurou combater com veemência, e é isso que nós vamos ver agora nesta lição. Nós vamos observar que contra todas essas orientações vindas de fora da palavra do Senhor, nós vamos ver que o apóstolo Paulo começa a partir do capítulo 1, versículo 13, dizendo que o que Cristo fez foi uma obra sobreexcelente, que ultrapassa todas as outras condições humanas de produzir algum valor para a sua salvação. Uma das formas do apóstolo Paulo, então, apresentar essa questão é sobre a preeminência de Cristo, mostrando a obra que Jesus fez, aquilo que ele realizou, nos colocando assim como participantes da herança dos santos na luz. Este é o argumento apresentado pelo apóstolo Paulo no verso de número 12 do primeiro capítulo. E sempre deem graças ao Pai. Ele nos capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Portanto, que obra foi essa? A partir do verso 13, nós vamos ver o apóstolo colocando algumas situações que fez com que ele entendesse e nos mostrasse a obra de Cristo como sobreexcelente. A primeira palavra que ele usa é a palavra que Cristo nos libertou, que significa resgatou. O que isso tem a ver com os crentes daqueles dias e conosco hoje? Quando vemos pessoas em situações de risco, algum desabamento, enchentes, calamidades, incêndios, nós vemos sempre que na impossibilidade de salvação há sempre alguém que as resgata do perigo de morte. E quando isso acontece, essa pessoa é salva. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando Cristo nos resgatou. Ele afirmou que nós somos resgatados do império das trevas, dos poderes do mal que ameaçam a humanidade. Essas trevas, além de significar aqui no texto a escuridão total, mostra que é um estado de separação pleno, um estado de separação total de Deus. Jesus, portanto, ele suportou as trevas, ele suportou o mal, ele suportou o desprezo e a morte para nos libertar da morte e da perdição eterna. Mas a outra palavra que o apóstolo Paulo usa é que ele nos transportou. Imagine alguém sendo libertado, sendo salvo de por exemplo, um centro de concentração, de uma prisão, e agora ele é transportado para um abrigo em total liberdade, para um paraíso, para uma condição nova de vida. Foi isso que aconteceu conosco. Nós também fomos libertos do controle das trevas, mas não simplesmente deixados em qualquer lugar. Nós fomos transportados para um lugar excelente, ou seja, o reino da luz, o reino do Filho do seu amor, diz ele, onde a lei que impera é o amor de Deus para conosco em nos dar a abundância de vida e amor entre nós, entre cada irmão, em fazer espontaneamente a vontade do Pai. Além de libertos e transportados, a obra de Cristo nos redimiu. Nos dias do apóstolo Paulo era comum a escravidão e o escravo ele não tinha qualquer direito sobre a sua própria vida. Ele não tinha liberdade, nem podia fazer nada em seu próprio favor. Mas o texto diz que nós, nesta condição de escravidão,
temos agora a redenção. Fomos redimidos, pois a salvação se compara à condição do escravo que está sob o domínio de uma criatura cruel, Satanás, e nada pode fazer para conquistar a sua liberdade. Que terrível condição, porque além de não poder fazer nada, nem percebe que está sendo dominado nesse estado de coisa. Mas Cristo toma a nossa causa e nos torna livres. O preço que ele pagou foi o seu próprio sangue, onde toda a nossa dívida pecaminosa foi parar lá na cruz do Calvário. Por que Jesus pode realizar e pôde realizar tão eficiente obra? Porque é o Filho de Deus, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ao fixar nele o olhar, podemos perceber que ele é o Deus invisível, que se torna visível. Capítulo 1, verso 15, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Ele é aquele que está sobre todas as coisas. Deus se revelou a si mesmo em Cristo, uma vez que toda a plenitude de Deus habita nele. Ele vai descrever isso a partir do verso 15 até o verso 19. E também depois, do capítulo 2 em diante, ele faz alguma comparação. Ele diz que Deus habitava e habitou em Cristo corporalmente. Jesus, portanto, é a imagem visível do Deus invisível. Quando Paulo afirma que Cristo é o primogênito de toda a criação, significa não que ele foi criado primeiro, pois já tinha mostrado isso, ele já mostrou isso agora no verso 16 do capítulo 1, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Portanto, ele já disse que Cristo é o Criador, mas o que ele fala a respeito de Cristo como primogênito significa não que ele foi criado primeiro, mas sim que ele é o herdeiro a quem pertence toda a autoridade. Jesus é o Senhor do universo, como está escrito, nele foram criadas todas as coisas. Portanto, Cristo tem a prerrogativa de ser o Salvador. Ele é também o cabeça, o corpo, o cabeça do corpo que é a igreja. Além disso, o apóstolo Paulo vai colocar os problemas que estavam havendo naquela igreja e argumentar sobre esses problemas, que são, na verdade, falsas doutrinas que roubam a nossa liberdade. Capítulo 2, a partir do verso 16, ele vai, então, colocar esta questão. Não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, cerimônias de lua nova, ou sábados, e coisas correlatas a isso. Havia ali entre os colossenses um anseio por crescimento espiritual. Muitos estavam enveredando-se por caminhos de falsas doutrinas, sendo iludidos por ela. Infelizmente, ainda hoje, há muitos que são iludidos por alguma novidade espiritual, alguma religiosidade, coisas aparentemente novas. Mas isso não passa de um retorno a práticas antigas do ser humano em criar a sua própria salvação. Paulo resume bem este problema dizendo: essas coisas, essas novidades aparentes, na verdade, são alguma aparência de sabedoria, aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a santificação ou para a satisfação da carne, nunca para a santificação de fato. Da mesma forma que Paulo observou muitos irmãos ali em Colossos enfraquecendo na fé por buscarem doutrinas esquisitas, assim, infelizmente, é ainda hoje. Vamos ver 3 dessas advertências que o apóstolo Paulo apresenta. Primeira é sobre o legalismo. O legalismo nós já vimos na carta aos Gálatas, e essa foi a primeira advertência quanto a este perigo que está presente no cotidiano humano desde sempre, pois é a religião das realizações próprias. É o que se pode dizer de uma espiritualidade baseada nas obras. E quando está presente na igreja, baseia-se em Cristo,
mas também nas obras pessoais, pois aquilo que se é capaz de fazer no âmbito religioso dá uma aparência melhor ou maior de espiritualidade. Em Colossos havia muitos falsos mestres que estavam ensinando, e não só ensinando, mas obrigando os irmãos a se submeterem a esta lei judaica. A segunda coisa que o apóstolo Paulo vai falar é sobre o misticismo. Ele vai dizer: não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretextos de humildade e de culto baseado em anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Capítulo 2, verso de número 18, ele diz isso. Algumas pessoas só se preocupavam com experiência emocional e sensitiva particular. Olha, cuidado com essas experiências particulares, individuais, que muitas vezes alguém quer passar ou transferir ou exigir de nós as mesmas experiências. Isso, na verdade, não existe. Para os falsos mestres de Colossos, essas experiências espirituais eram muito importantes. E ainda hoje há pessoas que se deixam influenciar por experiências alheias. Aqueles falsos mestres, com pretexto de humildade, estavam ensinando o quê? Culto aos anjos baseado em visões. O que é isso senão um misticismo? Diziam eles que para se aproximar de Deus era preciso de intermediários, de anjos. Mas nós sabemos que, na verdade, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Adoração a anjos ou qualquer outra criatura é idolatria. A terceira advertência que o apóstolo Paulo vai fazer é quanto ao ascetismo. Alguns costumes que estavam surgindo ali na igreja, como não manuseis, não proves, não toques. Para ele, isso era apenas preceitos e doutrinas de homens, algumas coisas que estavam sendo exigidas a partir de adeptos da filosofia helenista que praticavam o ascetismo, onde o corpo humano e tudo aquilo que é material era desprezado e as sensações deveriam suplantar o material, indicando que o espírito estava se fortalecendo. Para Paulo, isso não passava de rudimentos do mundo, mas as pessoas que se submetiam se sujeitavam ao cumprimento dessas regras. Essas disciplinas religiosas eram definidas por Paulo da seguinte forma: tem aparência de sabedoria, mas sabedoria mesmo, nada. Fazer abstinência ou autodisciplina sobre os desejos com o intuito de se desenvolver espiritualmente é uma cilada. Cuidado com essas observações, essas advertências que o apóstolo Paulo coloca. Porém, quando nós somos transformados pelo Senhor, quando alcançamos a salvação pela graça e o Espírito Santo opera em nosso coração através da fé em Cristo Jesus, isso nos leva a um novo estilo de vida. E é o que nós veremos agora, uma nova vida em Cristo. A partir do capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Portanto, o apóstolo vai afirmar agora, neste texto, que tudo aquilo que se busca através do legalismo, do misticismo, do ascetismo ou qualquer outra forma de religião por obra humana já foi alcançado para o ser humano, para cada um de nós, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a conclusão que ele chega é que já fostes ressuscitados justamente com Cristo. Pela fé em Cristo, nós já passamos pela experiência espiritual da sua morte e sua ressurreição. É extraordinário o que é dito aqui, mas isso precisa de uma experiência de fé de cada um de nós. Cada pessoa precisa ter essa experiência, essa fé em Cristo Jesus, de que ele morreu e ressuscitou e que nós também morremos e ressuscitamos com ele. Ou seja, pensemos agora nas realidades que são do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. É o que o apóstolo Paulo vai orientar aquela igreja.
Queremos concluir nesse breve resumo que essa é uma carta escrita a uma igreja que estava em perigo. Não perigo físico de perseguição e morte, mas um perigo de subversão dos valores, ou seja, aqueles fundamentos da nossa fé cristã, aqueles valores mais profundos da nossa doutrina. Como aprendemos, Cristo sempre terá a preeminência, pois Ele é o Senhor por quem tudo mais foi criado e Ele realizou, portanto, uma obra sobreexcelente, uma obra excepcional de nossa salvação. Isto estava em jogo ali em Colossos. A fé estava sendo golpeada através do legalismo, do misticismo e através de pensamentos filosóficos que o apóstolo chama de rudimentos do mundo. Quantas igrejas ainda sofrem estes mesmos ataques? Mas você, que já ressuscitou com Cristo pela fé, pode e deve viver uma nova vida espiritual, a vida, na verdade, celestial, já neste tempo. Que Deus te abençoe e que você possa ter uma ótima lição, um ótimo estudo juntamente com a sua igreja.